Pronto. Bom dia a todas e todos aí, né? Hoje é uma manhã especial, né? Sempre é bom a gente aprender algo diferente, né? E hoje a gente está com uma equipe mega especial aqui, né? Que vai nos conduzir a essa oficina, né? A gente está aí nessa oitava, né, edição da Sintegra, né? Que é uma semana que reúne, né, assim, várias produções, né? O fazer científico da universidade, né, aqui da nossa UFVJM, né, um evento, assim, muito gratificante, né, eu, assim, de 2015 para cá, eu participei de todas as edições e sempre, né, era muito, hoje que a gente percebe, né, o quão era rico aquela interação entre pessoas ali, né, no mesmo espaço, né, a gente passava, tava os corredores cheios, né, as salas cheias, né, mas por outro lado, né, nessa primeira edição online, a gente percebe também uma possibilidade, né, de pessoas que estão mais distantes, pessoas que não poderiam estar na universidade também estão participando, né, então é um evento também que agrega muito, um evento muito especial, né, e meu nome, né, é Maurício Teixeira Mendes, né, e eu estarei aqui como moderador, né, vou estar aqui acompanhando o chat, né, vou deixar aqui depois no chat também o link para a lista de presença, né? Que quem escreveu nessa oficina vai receber o certificado, né? Somado às horas aí das outras oficinas aí que vocês participaram, né? E participarão. E queria agradecer, né, imensamente, né, a presença de todas e todos aí, né? Principalmente, né, aos ministrantes aí da oficina de xadrez, né? Que é uma oficina que tem como objetivo, né, justamente, né, ensinar o xadrez, né, do zero, né, do início, né. E para ministrar, né, eu convido aqui, né, os três palestrantes, né, que o primeiro é o Enzo. O Enzo, dá só um tchauzinho assim para a galera te ver aí. O Enzo, né, ele é estudante do curso de odontologia, né, da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, né, e ele é fundador do clube de xadrez da UFVJM. Ele é bolsista, né, do projeto de extensão universitária Xadrez nas Escolas, e, e é um projeto, né, que está registrado aí no PIBEX. E agora, né, vou apresentar o professor, né, Hilton Fabiano Boaventura Cerejo. Dá um tchauzinho aí, professor. O Wilton, ele é professor adjunto do curso de Educação Física da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde. Ele é vice-presidente fundador do Clube de Xadrez da UFVJM e coordenador do projeto de extensão universitária Xadrez das Escolas, né? Também, né, registrado no PIBEX, é o mesmo projeto. E agora vou apresentar o Olavo, né, que estava recebendo todo mundo na sala aí. Tudo jóia, né, Olavo? O Olavo, ele é professor associado do curso de Bacharelado em Ciências e Tecnologia, né, o BCT, do Instituto de Ciências e Tecnologia, ICT, da UFVJM. Ele é presidente fundador do Clube de Xadrez da UFVJM e vice-coordenador do projeto de extensão universitária Xadrez nas Escolas, né, que está registrado aí no PIBEX, né. Então, bom dia, né, e estão com vocês a palavra. E só lembrando, pessoal, que como se trata de uma oficina, quando chegar em algum passo, alguma estratégia de jogada ali que os participantes queiram, né, saber como funciona, ou ficou alguma dúvida que vocês queiram perguntar na hora, vocês podem abrir o microfone naquele momento e tá perguntando, ou escrever no chat aqui que eu também posso fazer a pergunta. Eu gostaria de pedir a todos e a todos os participantes para que no momento da apresentação deixar o microfone desligado, né, para não interferir na apresentação e abrir justamente na hora de fazer alguma pergunta. Daqui até o final da oficina, eu vou deixar no chat aqui um link, né, com a lista de presença, né? Então, boa oficina para todos aí. Bom dia a todos. Eu sou o professor Olavo
presidente do Clube de Xadrez, o FVJM, e eu vou iniciar falando sobre a história do xadrez. Passarei para o Hilton, que vai falar, vou falar sobre a história do clube, né, do nosso clube de xadrez, o FVJM. Vou passar para o Hilton, que vai falar sobre a história do xadrez. E, finalmente, a gente passa para o nosso bolsista, o Enzo, que vai fazer toda a parte prática de ensino. Nós dois faremos as intervenções também durante a parte prática do Enzo aqui na nossa oficina, tá? Então, deixa eu só transmitir minha tela um segundinho com alguns dados aqui sobre o nosso clube, tá? Então, o Clube de Xadrez do FVJM, ele foi fundado no Dia das Mulheres, né, desse ano, no dia 8 de março de 2021. Ele, como vocês já ouviram, ele é uma das inflexões, dos egressos do nosso projeto de xadrez, chamado Xadrez nas Escolas. Então, o Clube de Xadrez foi fundado no dia 8 de março de 2021, e ele é oriundo do projeto de extensão Xadrez nas Escolas, né, que criou esse clube. Eu sou o presidente do Clube de Xadrez, e o Hilton é o coordenador do projeto. Aí a gente inverte, né? Eu sou o vice-coordenador do projeto, e o Hilton é o vice-presidente do clube. E além do Enzo, que é bolsista do projeto e um dos fundadores, na ocasião da fundação, estava na organização o professor George Rodolfo, do Sistema de Informações, Carlos Alexandre, que é docente da Engenharia Mecânica, o estudante de Engenharia Mecânica, Kleber Araújo, o estudante também de Engenharia, Pedro Henrique Reis, e o estudante do Colégio Tiradentes, né, que é o nosso egresso do ensino médio. Agora já está formando e deve entrar em breve na universidade, Leonardo Cauã. Além dessas pessoas, o nosso clube hoje ele funciona de forma virtual. A gente vai fornecer aqui dados para vocês participarem do grupo do nosso WhatsApp, né? E a gente tem cerca de 140 pessoas atuando lá no clube, né? A gente tem uma rotina diária de tirar dúvidas sobre xadrez, a gente convida uns aos outros para jogar. Às quartas, a gente faz gravações de entrevistas, aulas específicas relacionadas ao xadrez. Aos sábados, ocasionalmente, a gente faz algum campeonatinho interno, tudo de forma virtual. Então, o projeto, né, Xadrez nas Escolas, almeja implantar a utilização dos jogos do xadrez como instrumento pedagógico no processo de formação dos alunos das escolas de ensino fundamental, médio, Diamantina e região. A gente está com parceria recente com o Colégio Tiradentes e outros colégios em que a gente vai, né, no próximo ano, frequentar esses locais ensinando xadrez, com oficinas presenciais. No momento, a gente atua somente de forma remota. O projeto conta também com parcerias com o Parque da Ciência, que eu sou o vice-coordenador do Parque da Ciência, e também da Superintendência Regional de Ensino, que nos fornece informações sobre as escolas, e-mails e contatos dos diversos professores. Aqui eu coloquei umas fotos do período anterior à nossa pandemia mundial atual, em que a gente atuava com o clube de xadrez, com o projeto Xadrez nas Escolas, chegando alguns aqui, só um instante, que a gente atuava no xadrez, com o projeto Xadrez nas Escolas, aqui no saguão, lá do prédio do pavilhão de aulas da universidade. Aqui uma das nossas intervenções em uma escola, que o Júlio Kubitschek, e aqui durante um evento na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia também, a gente atuava com xadrez já nessa época. Com a pandemia, a gente migrou para o formato remoto, né? Então, aqui está uma imagem do dia da nossa fundação, a nossa primeira palestra, no dia 8 de março. A gente tem um grupo de WhatsApp, como já tinha dito aqui, né, em que a gente posta desafios, tira dúvidas de quem estiver jogando, e às vezes um ou outro chamam para jogar para a gente atuar. Além do WhatsApp, a gente tem o canal no YouTube, onde a gente posta essas aulas. Por exemplo, lá tem uma maratona de 5 aulas do xadrez do zero, né, que a gente deixa lá, por exemplo, a pessoa acaba de entrar no nosso clube, a gente fala, maratona esses vídeos que a gente gravou, xadrez do zero, para que vocês possam já atuar e jogar, a gente usa sempre de tutoria.
como falei, a gente tem uma rotina de ir nas quartas gravar aula entre 19 e 20, e aos sábados ter um campeonato tudo virtual. Além do WhatsApp e do Facebook, do YouTube, a gente tem um canal no Insta também, né, que a gente publica o nosso diário. Então, recentemente, aqui a gente anunciou essa oficina que vocês estão participando agora, e nessa semana, né, dia 1º, a gente fez a entrevista com o mestre nacional, Gerson Pérez, né, que falou de xadrez. Bem, a minha intervenção é essa. Passo a palavra agora para Hilton, que vai iniciar a oficina falando sobre a história do xadrez. Hilton. Ok, obrigado, Olavo. Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes, é um prazer que vocês estejam aqui, né? Antes de eu começar a falar sobre o xadrez especificamente, nós gostaríamos de saber algo bem simples de vocês. Eu vou lançar aqui no chat uma pequena enquete, que nós queremos saber quem são as pessoas que estão aqui. O que é isso? É bem simples. Eu só vou pedir para vocês digitarem um número de 1 a 5. 1, se vocês não sabem jogar, não sabem nada mesmo, hoje seria, vamos dizer assim, o básico para vocês entenderem. Você vai digitar o número 2, que se você conhecer os movimentos básicos das peças, tá? O 3, se você já é alguém que já joga, tá? Você fala assim, bom, eu estou num nível iniciante, mas eu sei jogar. 4, se você achar que já joga direitinho, já está num nível intermediário. E 5, se você já acha que é um jogador bem experiente. Então, Maurício, você pode só me ajudar, só dar uma contabilizada rapidinho aqui, porque nós estamos vendo aqui vários bem diversos, né? Do número 1 ao 5, só para a gente ter uma ideia, tá? O Enzo também, se me ajuda a contabilizar, por favor, só para a gente ver, tá? Bom, por que isso, né, que nós colocamos? É só para nós termos uma ideia de quem é o nosso público aqui hoje, porque tem que ficar, acho que, bem claro qual que é o objetivo da oficina aqui hoje, né? Eu digo assim, porque para alguém já num nível intermediário e avançado, ele vai achar muito básico. Porque a ideia da oficina aqui hoje é ensinar o básico do jogo, né? Então, para esses que já jogam há mais tempo, a gente até pede que nos ajude aqui nas nossas explicações. Sintam-se à vontade. Bom, dito isso, então, o que eu quero explicar para vocês já uma coisa também importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tenham receio de levantar a mão e fazer ou pedir alguma explicação, algum comentário. A ideia é que vocês hoje, pelo menos, saiam daqui, no mínimo, sabendo jogar xadrez, né? Para depois a gente poder aprofundar um pouco mais. E quem quiser aprofundar, entra para o nosso clube de xadrez lá que nós temos, que nós nos encontramos para jogar. Tá bom? Então, a ideia inicial da oficina aqui hoje é a gente mostrar o básico, como que joga, os movimentos básicos das peças e algumas questões ligadas à estratégia no jogo. Bom, eu vou começar, então, fazendo uma pequena projeção. E só uma dúvida, o som tá bom, né? Acho que tá, né, Olavo? Enzo? Sim, eu ouço bem. E eu, no meu caso, vocês estão me ouvindo bem? Sim, também, Olavo. Ótimo. Teste o áudio aí, Enzo. Fale um bom dia para todos. Bom dia, pessoal. Dá para escutar, beleza? Sim. Ótimo. Então tá. Eu estou projetando uma pequena apresentação que eu fiz, que serei bem rápido e sucinto, né? Para explicar para vocês algumas coisas. Bom, como eu não consigo ver o chat nem nada, porque eu ampliei aqui toda a apresentação para ela ficar maior, Olavo, só me tira uma dúvida, aparece a apresentação para todos? Sim, aparece a tela ainda. Para você apresentar, eu acho que você tem que apertar F5. Apertei F5. Ô, pessoal, o Enzo já colocou no chat aí a quantidade aí de pessoas aí que estão no nível 1 aí, são 8 pessoas, e 8 pessoas que estão no nível 1 aí. 9 pessoas que estão no nível 2, 8 pessoas que estão no nível 3, né, e uma pessoa, né, que está no nível 4. Ah, legal. Bom, no nível 5 não tem ninguém.
O nível 5, acho que nem nós, né? Nós também, sendo bem sincero, nós somos jogadores amadores, né? Sim. Nós jogamos pelo prazer de jogar, nós gostamos de jogar, então a gente se encontra para se divertir ali jogando, né? Tem o Enzo, né? O Enzo está crescendo, hein? Daqui a pouco. Nós temos ali no clube algumas pessoas que são Sim, muito bons jogadores, fortes. não tenho dúvida nenhuma disso, né? Pessoas que disputam campeonatos mesmo ali e tudo mais, mas... Estamos no processo, né? O meu grande objetivo ali no xadrez é jogar pelo prazer de jogar. Mas, Hilton, você vai ter que transmitir sua tela. Você consegue transmitir sua tela? Você transmitir uma aba. Não está aparecendo aí para vocês a minha apresentação, oficina de xadrez? Está aparecendo, mas reduzido. Talvez tenha que... ampliar, né? Isso. Vê se tem essa opção aí. Tem sim. Vê como ficou aí agora. Não, continua só no aplicativo. Transmite a tela, que eu acho que é mais prático. E na hora que for compartilhar, em vez de você compartilhar uma aba, você compartilha a tela inteira. Porque aí na hora que você dá F5, aparece... Então, vamos lá, vocês vão me orientar. Na hora que eu entro aqui em apresentar, eu tenho 3 opções. A tela inteira, uma janela e uma guia. Qual que eu vou? A tela inteira. A tela inteira. E daí? Ela vai aparecer clica aqui na tela e compartilha. Cliquei na tela, compartilhei. E aí? Bem-vinda, Claudinei. Pronto, agora a gente está vendo a sua tela. Pode ir para a apresentação. Pode ir para a apresentação e dar o F5 aí. F5 agora. Isso, agora está a tela cheia para gente. Agora ficou a tela cheia. Isso, embaixo tem um negócio em interromper, ocultar. Clique em ocultar nele. Ok? Isso, ótimo. Ótimo, obrigado, então, pessoal. Vamos lá, então. Bom, inicialmente, então, é uma oficina de xadrez básico, é o grande objetivo. Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o jogo de xadrez, né? Acredito que todos sabem. O jogo de xadrez é um jogo de tabuleiro, né? É um jogo de tabuleiro e que, por muitos, ele é considerado uma arte, para outros, uma ciência, para outros, ele é um esporte, tá? Então, tem várias definições. E esse jogo de xadrez, tabuleiro, ele ganha uma repercussão muito grande, porque ele representou, durante muito tempo, né, era chamado até do jogo dos reis. Em que sentido que ele era esse jogo dos reis? É porque, imagina se nós pudéssemos voltar no tempo, fôssemos lá no período medieval, quando havia guerra entre os países, entre os diversos povos, eram guerras onde muitas vezes os exércitos se equivaliam e a diferença estava na estratégia. Então, o jogo de xadrez, ele simula uma batalha entre 2 exércitos. Então, durante muito tempo, os reis tinham que aprender a jogar xadrez, os comandantes militares. Por quê? Porque eles acreditavam que, ao aprender a jogar xadrez, que é um jogo de estratégia e que simula uma batalha entre 2 exércitos, eles também poderiam aplicar isso, de certa forma, em suas batalhas reais. Então, é um jogo que ganhou muita repercussão, né? E foi muito desenvolvido. E nesse jogo, é um jogo de tabuleiro, com cada exército tem 16 integrantes ali, né? Então, em força material, eles se equivalem. A grande diferença seria, então, na forma com que cada comandante movimenta ali suas peças. Bom, e qual que é o objetivo básico do jogo de xadrez, né? O objetivo do jogo é promover o checkmate. O que é o checkmate? É você conseguir capturar o rei adversário. Vou usar esse termo capturar, tá ok? Então, vence o jogo de xadrez quem não é aquele que está mais forte no tabuleiro, mas aquele que consegue aplicar o checkmate no adversário, ok? E aí, se o objetivo principal do jogo é você aplicar o checkmate, tem um objetivo que é secundário. Qual que é o objetivo secundário? Eu não deixar, então, capturar o meu rei. Tá? Então, é um jogo que, ao mesmo tempo, você se esforça para capturar o rei adversário, você também tem que pensar na proteção do seu rei. Então, ele é um jogo de estratégia, né? E ele é muito desenvolvido porque as pessoas se interessam pelas habilidades que ele pode desenvolver, né? Por exemplo, nas escolas, daqui a pouco eu vou até comentar mais sobre isso em detalhes, porque essa questão do raciocínio lógico, de memória, da atenção, habilidades que são muito utilizadas em diversas disciplinas, quase todas, eu diria até, o jogo do xadrez estimula muito isso, tá ok?
Bom, eu ainda não apresentei as peças nem nada, tá? Não se preocupa não, daqui a pouco a gente vai chegar, vocês vão conhecer quais são as peças do jogo e tudo mais, tá? Bom, um pouquinho dessa história do xadrez, como que surge esse xadrez, né? O que os documentos têm comprovado é que ele se origina de um jogo chamado chaturanga, né? Que em sânscrito significava os 4 elementos de um exército, ou seja, desde a sua origem, o jogo do xadrez foi associado a um jogo que simulava a batalha entre 2 exércitos, tá? E na Pérsia, né, a palavra persa shah, que dá esse sentido de rei, é de onde vem o nome do jogo do xadrez, né? Então, a sua origem já estava sempre simbolizada a esse elemento do rei e de ser um jogo que simboliza uma batalha entre 2 exércitos. Bom, só que essa forma atual como que o jogo surge, né, e que nós jogamos hoje, ele tem origem muito mais europeia, né? Porque no início, por exemplo, esses elementos que faziam parte do jogo, por exemplo, havia o elefante, que é muito mais ligado ainda, eles começam a mudar para os elementos ligados a uma cultura mais europeia. Tem o bispo, tem a torre, tem a dama, ok? Bom, o xadrez também, ele já é considerado um esporte olímpico, tá? Só que ele não participa dessas Olimpíadas tradicionais. Quer dizer, as Olimpíadas tradicionais, essas que ocorrem de 4 em 4 anos, ele tem uma Olimpíada própria para isso. E, por exemplo, para aqueles que acompanham também o jogo de xadrez, nós estamos tendo agora a final do campeonato mundial, né? O que quer dizer a final? É a disputa entre o atual campeão mundial de xadrez, que é o Magnus Carlsen, enfrentando o seu desafiante, que é o Jan Nepomniachtchi. E eles estão disputando uma melhor de 14 partidas. Ou seja, o jogo não se define apenas em uma partida. Então, atualmente, são 14 partidas que eles estão disputando. Eles já disputaram 5. As 5 primeiras partidas acabaram empatadas, né? Para você ver como que é muito equilibrado no alto nível ali do xadrez, o pessoal que joga mesmo, né? Aqui no Brasil, ele foi um jogo trazido pelos portugueses. Acredita-se que foi logo no início, né? Porque era muito comum, que eu falei, como os comandantes aprendiam a jogar, era um divertimento sobre eles. Bom, essa é uma parte mais formal da história, né? Mas tem uma lenda, que é a lenda de Cissa, que em alguns lugares escrevem Cessa, outros Cissa, né? Que é relacionada à história do xadrez, né? Essa lenda conta como que surgiu o jogo do xadrez. E aí eu vou passar um pequeno vídeo para vocês para ilustrar essa lenda. Só um minutinho, por favor. O vídeo vai estar no... E agora? Melhorou? Ok. Pai, olha! Um elefante. Eu tenho um carro em cima dele. Uau! Posso sentar aí com você? De onde vocês estão vindo com essas roupas esquisitas? A gente veio de muito longe para procurar um homenzinho. Qual é o seu nome? Eu me chamo Laur Cessa. Vocês conhecem o rei Adava? Estou indo para o seu palácio levar um presente, pois soube que está muito triste. Presente? Deixa eu ver. É um jogo. Fui eu que inventei. Vou dar de presente para alegrar o rei. E você? Como se chama? Cauê. Nossa, que roupa engraçada que você usa. É que sou um Brahmane. Venha, filho. Precisamos voltar. Ah, pai, você quer estragar tudo. A gente te acompanha no tapete, tá bom? Quem é ele? Era o Cessa. Ele inventou o jogo e tá levando de presente pro rei. Ele falou pra gente ir junto. Quem és? De onde vens e que desejas do nosso rei? Meu nome é Laur Cessa e venho de Namir. Até mim chegaram notícias de que nosso bondoso rei está mergulhado na mais profunda tristeza pela perda de seu filho Adjamir. Ele inventou um jogo pro rei. Eu vi. Eu adoro jogos. É verdade que trouxeste um jogo para mim? É verdade. E é um jogo cheio de combinações matemáticas. Estou muito curioso, meu jovem. Vamos, sente-se ali.
Cada um dos jogadores dispõe de 8 peças pequeninas, os soldados, que representam a infantaria. Em volta estão os elefantes de guerra. Esses outros 2 são corcéis, que podem saltar. Aqui temos os 2 vizires do rei. Outra peça, a rainha, é a mais poderosa porque representa o espírito do povo. E o rei, uma peça que sozinha pouco vale, mas se torna muito forte quando amparada pelas outras. E por que a rainha é mais poderosa que o próprio rei? Porque a rainha representa o povo. A maior força de um governante é o apoio dos seus súditos. Como poderia o rei resistir ao ataque dos adversários se não contasse com a dedicação e o empenho de seu povo? Aproximem-se. Então você joga ali, viu? Diga, meu jovem, o que queres em troca de tão valioso presente? Podes pedir o que quiseres. Castelos, joias, arcas de ouro. Meu rei, não desejo outra recompensa que a vossa alegria. Causa-me espanto sua falta de ambição, ó jovem. Mas saiba que para vencer os obstáculos da vida, um homem precisa de fortunas. Por isso exijo que escolhas uma recompensa. Não desejo ofendê-lo, meu rei. Por isso peço que me pagues em grãos de trigo. Grãos de trigo? O senhor me dará um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda casa, 4 pela terceira, dobrando sucessivamente até a última casa do tabuleiro. Que Loki! Chamem os sábios da corte. Façam as contas de quantos grãos de trigo devo ao jovem Cessa. $18 quinquilhões, 746 quadrilhões, 744 trilhões, 73 milhões, 709 milhões, 551 mil e... 615 grãos de trigo. Mas por que você desmaiou? É que a conta que os sábios fizeram é muito maior do que a quantidade de trigo que existe no mundo. O rei não poderia cumprir sua promessa. E infeliz daquele que assume uma dívida que não pode pagar. Ah, coitado! Meu pedido foi proposital. Eu sabia que nosso bondoso rei não poderia cumpri-lo. Então por que você pediu? Meditai, ó rei, sobre a grande verdade. Os homens mais avisados iludem-se diante da aparência dos números. Quanto mais vive um homem, mais inquieto ele se torna. Às vezes triste, às vezes alegre, sempre se iludindo com a falsa modéstia dos ambiciosos. Cessa, vamos deixar o rei descansar. Ó, bondoso rei, tranquilize-se. Não desejo outra coisa senão demonstrar-lhe que o verdadeiro sábio está acima dos bens materiais. Vossa alegria é minha única recompensa. Bom, é uma lenda, né? A lenda de Cessa, né? Que ele cria o jogo levando para um persa que havia perdido seu filho em batalha e que, para alegrá-lo, ele ensina o jogo e que ele gosta tanto que ele quer dar uma recompensa e ele pede um grão por cada casa no tabuleiro de xadrez. Bom, o tabuleiro de xadrez tem 64 casas, né? Se é um grão e cada vez que vai dobrando, seria praticamente ali 2 elevado a 64 quase que dava, né? Quer dizer, são 64 casas. Então, descobre que nem todos os grãos de trigo do mundo seriam suficientes. Bom, isso é uma lenda, né? A história do xadrez está muito mais ligada ao chaturanga mesmo, a um jogo que inicia na Índia, na Pérsia, ali para ser mais exato. Bom, mas aí, continuando com essa questão, já para a gente começar a aprender a jogar, né? Para encerrar essa questão da história, deixa eu voltar aqui rapidinho de novo. Compartilhar a tela inteira, né? Clico na tela, compartilhar. Apareceu aí para vocês? Sim. Ok. Aí, de novo, oculta essa barrinha, porque às vezes ela tampa algo. Isso. Ok. Já para terminar, apenas para dizer que
por exemplo, o nosso projeto Xadrez nas Escolas, né, a gente tem uma aceitação muito grande, porque quando a gente fala para as direções que a gente quer levar esse jogo e que elas percebem que esse jogo estimula algumas habilidades que são valorizadas na escola, tem uma repercussão muito grande, as diretoras ficam interessadas e tudo mais, né? Mas aí, como professor de educação física, tem sempre uma coisa que eu gosto de dizer, né? Porque às vezes existe também um endeusamento por determinadas práticas, né? O que eu digo sempre também para todo mundo, é bem simples, não existe um esporte que é melhor do que o outro, senão a gente vai querer fazer ranking entre os esportes. Não, alguns gostam de jogar xadrez, outros preferem outras práticas, todas são relevantes. Então é importante também vocês entenderem isso. Agora, como ferramenta pedagógica, ele é muito interessante porque ele desenvolve essas habilidades que são muito importantes, né? Ele estimula a memória, o raciocínio lógico, a imaginação, a atenção do aluno. Então, nós temos uma repercussão muito grande, tá bom? Bom, então, a minha fala inicial era essa, e agora eu vou passar para o Enzo, para a gente já começar mesmo com aprender a jogar xadrez, né? Toda essa introdução que eu e o Olavo fizemos é apenas para contextualizar o que é o jogo, de onde ele surge, né? E qual a sua relevância. Isso, é um esporte poderoso, viu, gente? Já saibam disso. Então, Enzo, com você agora, meu querido. Vamos começar a aprender a jogar xadrez mesmo. Bom dia a todos. Tá aparecendo o meu Lichess aí? Ou... Sim, a gente vê sua aba e te escuta bem. Para contextualizar os presentes, a plataforma que o Enzo está usando se chama Lichess, significa xadrez livre, né? Então a gente faz a maioria das nossas intervenções, treinamentos por ela. Além do Lichess, tem também uma página chamada chess.com, que a maioria dos streamers utiliza nas suas apresentações. Temos até o Cricor, que é o grande mestre brasileiro, que tem grande parceria, né? Ele é, como se diz, ele é um funcionário do chess.com, e ele utiliza essa plataforma para as transmissões e aulas deles na internet em geral. A gente utiliza o Lichess porque ele é livre, né? Ele é aberto. Então, uma primeira coisa... Eu ia perguntar sobre isso. Ele é um software livre, no caso, né? E ele, na verdade, é uma página, né? E tem um software também pelo celular e tal. Isso, ele tem a opção de aplicativo, de app no celular. Mas uma coisa que a gente vai fazer inicialmente, né, Enzo, é falar sobre essa plataforma, porque a gente precisa que vocês utilizem ela para algumas atividades. Então, o primeiro passo aí é a entrada nessa plataforma livre do Lichess aí. Tá aí uma ótima opção, inclusive, para a gente instalar aí no Linux, né? No Linux educacional, os computadores no laboratório da escola, né? Deixar a página já salva lá para os alunos. Sim, ele é uma página de navegação, como qualquer outra página, né? Então, vou colocar o link do Lichess aqui para vocês já se criarem um nickname lá para a gente fazer os exercícios até o final da aula de hoje. Ok. Obrigado. E aí, pessoal, essa plataforma, ela permite você aprender desde o zero o jogo do xadrez. Tanto que todos os exercícios que eu tenho que mostrar aqui, vocês podem vir aqui e acessar tranquilamente. Aqui em Aprender e Básicos do Xadrez, ó. Isso, vamos dar só um minutinho. Eu coloquei o link do Lichess aí no chat, então eu vou pedir para vocês entrarem e fazer um cadastro rápido. Aí depois aí vocês podem acompanhar o Enzo na aba que vocês tiverem no Lichess. Aí, esperar um minutinho, que é rapidinho mesmo. Aí daqui a pouco eu pergunto, alguém não conseguiu entrar no link que eu coloquei para fazer? É só levantar essa mãozinha aqui, se tiver com dificuldades, e a gente...
auxilia esse passo aí. Olavo, me permite rapidinho? Pessoal, para fazer o exercício que o Enzo vai mostrar, você não precisa talvez nem criar uma conta agora. Só de entrar no Lichess, ele já permite, Olavo, essa opção de fazer os exercícios. Então, ótimo. Pode ser mais rápido. Então, só acessar o link aí, por favor, por enquanto. Você utiliza como convidado, né? Isso. Quem chegou agora aí, ó, coloquei esse link aqui no chat para acessar e a gente vai fazer os exercícios que o Enzo está transmitindo na tela aí. Vocês acompanhem com a gente. Alguém ainda não conseguiu entrar? Só levantar a mãozinha. Se não conseguiu... Então, Enzo, é contigo. Beleza. Então, pessoal, quem já está no Lichess, como eu disse, é só passar o mouse em cima de aprender e básicos do xadrez. E aí a própria plataforma divide os exercícios entre os temas, né? E, como o Hilton explicou, o xadrez é um jogo de tabuleiro. E um aspecto muito característico do jogo é o fato de cada peça se movimentar diferentemente da outra. E aqui eu vou ensinar como cada peça se movimenta, usando a ajuda do Lichess e os exercícios que vocês podem fazer junto comigo. Vamos lá para a torre. Antes de falar do tabuleiro, antes de falar da torre e dos movimentos, vamos falar quais são as peças e apresentar o tabuleiro? Usa aí a ferramenta editor de tabuleiro e mostra para eles. A gente coloca peça por peça e... Então, pessoal, a primeira peça é a torre. Eu vou colocar ela na posição inicial. Ela fica para as brancas em A1 na casa 1 e H1. Deixa eu aproveitar que o Enzo já está aí. Eu costumo contar uma historinha para as crianças. Funciona para as crianças, posso contar para vocês também. Você quer contar, Olavo? Pode ser. Pode? Quer transmitir a tela? Deixa eu transmitir. Eu faço essa parte e a gente... Uma guia. Então, olha só, vocês estão vendo meu tabuleiro aqui, ele pronto, ele formado é desse jeito aqui, ó, que está na parte central. Deixa eu limpar o tabuleiro. O tabuleiro ele é feito de 8 por 8, né? Como o professor Hilton já falou, são 64 casas. E uma coisa que facilita a nossa orientação e também uma aula mais avançada a escrever o que ocorreu em uma partida, o tabuleiro é dividido em 9 colunas e em 8 colunas e 8 linhas. Então, as colunas são numeradas de A até H. Chegou mais gente aqui. As colunas são numeradas de A até H e as linhas de 1 até 8. De forma que cada casinha aqui do tabuleiro de xadrez, ele tem um endereço. Por exemplo, eu estou com o mouse aqui. Vocês estão vendo a posição do meu mouse, a mãozinha? Sim? Sim, Olavo. Então, essa mãozinha aqui, ela está localizada na coluna E e na linha 6. Então, cada quadrinho do tabuleiro de xadrez tem o seu endereço. Aí eu costumo ensinar a montar o tabuleiro, que é a primeira coisa que você tem que saber, o tabuleiro ele tem que estar orientado de forma que nesse canto inferior direito esteja uma peça branca, uma casa branca. Então, a gente, né, por exemplo, o adversário que está do lado de lá, se você observar bem, a mão direita dele também tem uma casa branca. Isso é importante, porque se você inverter, né, porque o tabuleiro ele permite rodar aqui. Se você colocar a peça casa preta aqui, o tabuleiro vai ficar todo errado. Então, guarde que tem que estar com a casa branca nessa diagonal aqui. Igual o tabuleiro de damas também, ele também tem que a gente chama de carreirão aqui, né? E ele é de peças pretas.
Então, a primeira coisa que eu costumo brincar, que eu falo com as crianças, é que o tabuleiro xadrez ele é montado parecido com um casamento, né? O que você precisa no casamento? Você precisa primeiro aqui, eu coloco as torres, que é um lugar para fazer a festa, né? Então, você coloca nas laterais aqui as torres do lado das brancas e do lado das negras, né? Das pretas aqui, peças pretas e as peças das brancas. Depois, você precisa do cavalinho para levar o noivo e a noiva na charrete. Então, depois das torres, você coloca aí os cavalos, também do outro lado, lá do tabuleiro. Opa, cliquei demais aqui. Então, você coloca aqui o cavalo. Depois da charrete para levar o noivo e a noiva, você precisa do padre para celebrar a missa. Então, você pega aqui o bispo, né, que é o clero aqui, ó. Bispo branco e aqui, bispo aqui também na Casas Pretas. E, por último, você coloca o rei e a rainha. Uma diferença entre o rei e a rainha, porque as crianças confundem muito. Agora, guardem isso. Sempre no alto do rei, a cabeça do rei, tem uma cruz. Tanto no rei das brancas, quanto no rei das negras. E a rainha, normalmente, é uma peça mais alta, quando você pega ela fisicamente, ela é uma pecinha um pouquinho mais alta, e ela fica aqui ao lado do rei. Aí, como que eu acho qual é a casa do rei e qual é a casa da rainha? Aí eu brinco, ó, a rainha é vaidosa, ela vai ficar na casa que combina com o vestido dela. Então, a rainha branca fica na casa branca, a rainha preta fica na casa preta. Ou, já que a gente fala português para facilitar a nossa vida, você pode pensar que a rainha ocupa a coluna D. Né? Por que eu falo rainha? Na verdade, em português é comum a gente chamar a rainha de dama. Porque na hora que a gente vai escrever sobre o tabuleiro, o R, a letra R já está atribuída ao rei. Então, só guardar a coluna D de dama. Tá? Então, na coluna D você coloca a dama. E, por último, na frente aqui, você coloca todos os convidados, que são os peões. Tá? Então, aqui fica um flanco de peões e no lado lá também das pretas fica aqui um flanco branco de peões. Eu coloquei uma dama branca ali, né? Que a dama fica na cor da casa dela. Então, isso aqui vocês têm que fazer, montar e desmontar, remontar várias vezes o tabuleiro para memorizar isso. Porque a primeira coisa que a gente faz é montar o tabuleiro. E uma curiosidade interessante é a seguinte: você vai ver que todos os lados têm um par de cada coisa, exceto rei e rainha. Né? Então, por exemplo, você tem um par de torres, um par de cavalos, um par de bispos, 8 peões. E uma coisa interessante é que você tem uma torre branca que fica na casa escura, uma torre branca que fica numa casa clara, né? Então, eu vou falar clara e escura, porque tem tabuleiro que é verde, tem tabuleiro que é amarelo, tem tabuleiro que é avermelhado aqui, tem várias cores de opção, né? Mas uma coisa interessante é que você sempre vai ter torre na frente de torre, cavalo na frente de cavalo, né? Ou seja, todas as peças elas vão ter sempre uma peça frente à outra e fica rei preto, rei na frente de rei, dama na frente de dama e todos os peões aqui. Aí a gente costuma falar também que cada peão tem um dono. Por exemplo, esse peão aqui, ó, a gente pode falar que ele é o peão que está na frente da torre branca. Então, peão da torre do lado do rei. Nota que o tabuleiro você pode cortar ele no meio aqui, ó. Aí você tem um lado que é da dama, né, o flanco das damas, e um lado que é do rei. Então, esse peão aqui, ele tem um endereço também. Ele é o peão da torre rei, peão do cavalo, rei, peão do bispo, rei, peão, rei, peão, dama, peão, bispo, dama, peão, cavalo, dama, peão, torre, dama. A gente pode pensar nessa nomenclatura. Mas é só para a gente saber quem é quem no tabuleiro. E aqui a gente tem 2 reinos, né? Porque castelos, cavalaria, clero, rei, rainha é um reino mesmo, com os peões. Tá? E cada peça, como o Enzo vai mostrar agora, cada peça tem o seu movimento específico. Aí eu pergunto, alguma dúvida sobre a montagem do tabuleiro até agora? Ou podemos ir para frente?
pode abrir o microfone e perguntar aí agora, por favor. Alguma dúvida? Pode levantar a mãozinha. Tá ok até agora, gente? Não se... É uma oficina. Tranquilo, né, Rafael? Beleza. Fabrício, ok. Então tá ok. Então, Enzo, pode continuar aí. O Enzo vai passar agora para a parte do movimento de cada peça. Aí eu peço, pratiquem essa montagem aqui, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o link também para entrar na nossa oficina. Quem chegou depois aí, a gente tem um clube de xadrez virtual, né? Um grupo WhatsApp que a gente ensina xadrez lá e faz a rotina de xadrez. Enzo? Tá dando para ver minha tela? Sim. Então, pessoal, o Olavo ensinou a montar o tabuleiro, a posição que cada peça inicia. E agora eu vou ensinar como cada peça se movimenta, né? Como eu disse, um aspecto importante do jogo é que cada peça, ela se diferencia no movimento uma da outra. Vamos começar com a torre, que é o mais simples, basicamente. A torre, ela simplesmente se move em linha reta pelas linhas e pelas colunas. Quem quiser, até melhor, pode ir fazendo esse exercíciozinho comigo aqui no Lichess, na aba que o Olavo compartilhou, o link. Então, se essa torre ela se move em linhas e colunas, como que essa torre aqui que está na casa E2, lembra que o Olavo ensinou? Como que ela faz para capturar essa estrelinha que está na casa E7? Ela simplesmente se move pela coluna até a casa que a estrela está. Ela poderia ir até o final da coluna, poderia ir até antes da estrela, mas como o exercício manda a gente ir até a estrela, a gente vai. Isso. Uma coisa interessante no tabuleiro xadrez, porque muita gente vem para o xadrez a partir da dama, né? Como eu falei, o tabuleiro xadrez ele é uma guerra de dois castelos, dois reinos. E é como se fosse um feudo mesmo. Lá nas damas, a gente está acostumado a pular a peça e comer. Né? Aqui não. Aqui a gente está brigando por território. Então, quando o Enzo fala aí capturar a estrelinha, o que você faz no tabuleiro de xadrez é ocupar a casa e a peça que estava naquela casa, você retira ela do tabuleiro. Vamos supor que onde está essa estrelinha aí, tá, sei lá, um peão. Então, o que ele vai fazer é colocar a torre no lugar daquele peão, aí esse peão sai do tabuleiro. Isso que a gente chama de captura, que ele está falando ali. Aí o exercício que vocês vão ver aí, quem conseguiu entrar no link do Lichess, o exercício é exatamente isso. Capture as estrelinhas, ou seja, no lugar da estrelinha pode estar qualquer peça. E quem estiver fazendo aí, ó, qual é o movimento que ele tem que fazer agora ali? O mais eficiente. Nota que ele tem uma estrelinha aí no C5, né? E outra no G5. Qual é o movimento que ele deve fazer? Pode participar no chat. Aliás, por áudio aí, pode abrir o microfone e falar. Alguém? O C5? Isso mesmo, Lila. Ele Exatamente. vai tirar a torre e bater em C5 primeiro. E como agora eu estou na casa C5, a torre, eu tenho acesso, como ela se movimenta pelas linhas também, assim como pelas colunas, eu tenho acesso à casa G5. E agora, qual a forma mais eficiente de capturar as três estrelas com a menor quantidade de movimentos, né? Por qual começar aí? Podem participar. Lembrando que o tabuleiro tem linhas e colunas. Eu começaria com A4. Exatamente. Com A4 é a forma mais eficiente. Começa por A4 para depois...
E agora? Aqui, ó, tem 5 estrelas. Dá para capturar em 5 movimentos. H7? Exatamente. Dessa forma eu consigo... Eu não desperdiço o movimento, né, digamos assim. Qualquer outro movimento ele gastaria mais do que 5. Agora eu tenho 2 torres. Dividir o trabalho. Nessa hora vocês têm que falar qual é a torre. Por exemplo, tem uma torre que está em E4, né? E a outra que está em B7. Tem uma pergunta do Cordeiro na tela. Então, Isso. a economia de movimentos e a eficácia de captura é uma regra tática? Olá? Não necessariamente. Aqui é o pedido desse exercício, né? Mas durante o pedido do exercício, é só para fixar mesmo a movimentação. Otimizar a movimentação. Essa parte de regra tática é algo bem mais completo e complexo. Mas essa questão da economia de movimentos, ela acontece, mas não com a peça em específica. Se você tem um plano, quanto menos movimentos você usar para executar esse plano, melhor para você. Menos tempo o seu adversário vai ter para reagir a esse plano. Então, não nesse contexto em que você está perguntando, mas sim, a economia de movimentos, digamos assim, é usada na parte estratégica e tática, né? Muitas vezes no jogo de xadrez acontece de você ganhar ou perder por um movimento, entendeu? Você fica assim, nossa, se eu tivesse mais um movimento eu teria ganho, mas como você não tinha esse movimento, o outro foi. Então, tá? Mas é uma boa estratégia você tentar economizar seus movimentos, sim, tentar ser o mais objetivo possível. Pode continuar, Enzo. Aí aqui a gente consegue dividir as 2 torres. Ó. Com essa eu capturo 2, com essa eu capturo 2. Esses exercícios são bem básicos, é só para fixar mesmo o movimento de cada peça. Então a torre não pode andar na diagonal de jeito nenhum? Só em linha reta? De jeito nenhum, Hilton. É estritamente na diagonal seria em linha reta também, né? Mas estritamente pelas colunas e pelas linhas. Ah, muito bem colocado. Eu não posso pegar essa torre e capturar essa estrela. Não por esse caminho, né? Tem que eu gastaria mais de um movimento. Esse é o último exercício da banda. Qual que vocês sugerem? Movimentos? O último exercício da torre. Alguém quer ver um movimento? Um desafio aí, hein? Ó, Rafael começa pela F2. Rafaela, desculpa. F2, exatamente. Aqui eu consigo economizar, usar a menor quantidade de movimentos para capturar as 2. Aí, ó, perfeito. Alguma dúvida no movimento da torre por enquanto, gente? Igual eu falei, Qualquer dúvida, alguém pode abrir e falar, interromper aí. Podemos ir à frente? Gente, só uma dúvida. O link que está no chat, eu consigo ter acesso a essa parte? Para mim poder... Sim. Porque eu cliquei lá e apareceu uma tela negra para já jogar de uma vez mesmo. Aí você tem que passar o mouse. Mostra para ela, Enzo. Apareceu assim? Isso. Só que essa foto no fundo aqui não aparece inicialmente. Não, é diferente. Aqui não, porque aqui é para você já jogar, pra jogar, né? Aqui é os controles de tempo. Por exemplo, aqui 5 minutos. Ou seja, 5 minutos para cada jogador. Aí você vem aqui nas abas no canto superior esquerdo,
e aprender, passa o mouse em cima de aprender, e básicos do xadrez você seleciona. A gente está na torre. E aí a gente acabou de fazer o da torre. Ah, tá. Muito obrigada, gente. Disponha. E aqui agora a gente vai passar para o bispo. Vocês lembram que a torre ela se movia pelas linhas e colunas? O bispo ele se move estritamente pelas diagonais. Então, esse bispo, como que ele vai fazer para capturar essas duas estrelas? Ele vai da casa F3 até a casa D5. Lembrando que tanto a torre quanto o bispo o jogador vai escolher a quantidade de casas que ele vai fazer. Quantas casas você puder fazer, você pode escolher jogar, entendeu? Por exemplo, com esse bispo, como todas as casas estão livres, não estão sendo bloqueadas fisicamente, eu posso pegar esse bispo e trazer para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Para qualquer casa que não esteja bloqueada fisicamente. A gente costuma falar que o bispo anda nas diagonais quantas casas ele puder. Lembra que essas peças não pulam, né? Exceto o cavalo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, se na posição da estrelinha ali tivesse uma outra peça, sei lá, uma torre branca, o bispo ele poderia ir só até ao lado da estrelinha ali, não poderia passar, né? Aqui, supondo que essa estrelinha fosse uma peça das negras, eu poderia capturar. Se fosse uma peça das brancas, ou seja, uma peça do meu próprio exército, eu não posso passar por cima, não posso nem capturar, não tem fogo amigo no xadrez, e nem passar por cima, porque o bispo ele não pula outras peças, assim como a torre. Só tem uma peça que pula outras peças que eu vou ensinar daqui a pouco. A gente fala dela. Então, para capturar essas estrelas, eu vou até D5, e daqui já mudou a quantidade de casas que eu posso acessar. Um movimento muda a visão da sua posição. Eu vou até G8 e capturo. Lembrando que capturar é ocupar a casa. E aqui? Como captura essa? São 6, então, como fazer em 6 movimentos? Por qual eu começo? O D1? Eu acho que sim. Será? O Otávio sugeriu A2. O Enzo, mas faz por D1 só para ver o que aconteceria. Quantos movimentos seriam necessários, então? Vamos ver, se começasse por D1, quantos movimentos eu teria que fazer para capturar 6 estrelas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos. Eu ganhei 2 estrelas só naquele exercício. Volta no exercício agora. Aí por A2, eu já consigo em 1, 2... 2, 3... Opa! Esse mesmo. 3, vai lá em cima, é verdade. 5, 6. Ah lá. Parabéns. Muito bem. E aqui? Por qual eu começo? Gente, só lembrando, essa questão de capturar as estrelas na menor quantidade de movimentos, ela não é relevante para você levar para o jogo, é só para fixar mesmo o movimento das peças, entendeu? Por qual estrela eu começo aqui? E3, F7, A1, B6. Alguém? O Olavo Augusto colocou que começaria por B6. Exatamente. Isso. Um movimento, uma estrela. Como a peça tem essa opção de voltar pelo mesmo caminho que você foi, aqui, eu posso capturar sem desperdiçar nenhum movimento. 6 movimentos, 6 capturas. E agora?
Lembrando que vocês podem ir fazendo simultaneamente comigo. Só acessar o site do Lichess. Vamos agilizar, então, já que eles podem fazer essa... Pra gente recorrer tudo. Isso. Aí, Agora esse tem é dois. bacana. Uma coisa a se lembrar, né? Como o bispo ele só anda pelas diagonais, isso quer dizer que o bispo que nasce, que inicia numa casa de cor clara, ele vai sempre se movimentar pelas casas de cores claras. Ou seja, é impossível esse bispo ir para uma casa de cor escura. Assim como o bispo de casas escuras, que a gente chama, não consegue ir para uma casa clara. E isso é usado, é um conceito estratégico no jogo de xadrez. Que se você perde um bispo esse bispo de casa clara e fica só com o bispo de casas escuras, eles dizem que você enfraquece as suas casas claras, porque esse bispo não existe mais e esse bispo não consegue acessar as casas claras. Então é algo a se lembrar. E aqui eu uso um bispo para capturar as estrelinhas de casas claras e um bispo para capturar as estrelinhas de casas escuras. E assim... É estratégico, né? Por exemplo, vamos supor que o seu adversário tá só com o bispo de casa escura, né? Aí você vai colocando as suas peças em casas claras e te protege. Igual ele fez aí, ó. Cada bispo atua em uma cor de casa específica. Alguma dúvida no movimento do bispo, gente? Como já falamos, eu vou colocar daqui a pouco o link para vocês entrarem no nosso clube de xadrez, né, no aplicativo, no WhatsApp, e também links para seguir o nosso canal, seguir o Instagram, e no nosso canal no YouTube eu vou deixar também o link de uma maratona que a gente ensina xadrez do zero. Ela extrapola o que a gente vai ensinar hoje, a gente vai se conter que a primeira aula dessa nossa maratona, a maratona são uma oficina que a gente fez durante o mês de setembro, de 5 encontros. Ou seja, foram cerca de 5 horas de xadrez do zero. Hoje, como a gente tem 2 horas de oficina, a gente vai dar essa parte inicial. Então, o próximo é a dama. Vamos dar uma agilizada aqui. A dama é como se fosse o movimento do bispo e o movimento da torre juntos, em uma só peça. Ou seja, a dama ela consegue andar tanto nas linhas e colunas como a torre, e tanto nas diagonais como um bispo. Dessa forma. Então, daqui, da casa de E2. Poderosíssima, né? Então, a dama ela tem esse poder todo, igual foi dito no vídeo, né, anterior com o Hilton, é que a dama representa o povo em um reino. Então, ela é muito poderosa nesse sentido. E essa peça, originalmente, no chaturanga, ela era o vizir, né, eu acho. Ela não conselheiro. Era o conselheiro, que ficava ao lado do rei ali. E com as grandes rainhas que houveram na época da Idade Média, transferiu-se para uma dama. Aí uma coisa interessante, a gente teve um boom de xadrez com aquele seriado, o Gâmbito da Rainha. A gente acredita que o tradutor, né, porque rainha em inglês é queen, a gente acredita que o tradutor não sabia xadrez, então no nosso idioma a gente costuma chamar de dama, né? Até porque rainha, rei e rainha, a gente precisa da letra R já para o rei para anotar tabuleiro. E é como a gente chamar de gâmbito da dama. Existe esse movimento dentro do xadrez. E eles traduziram como Gâmbito da Rainha, né? Que é um seriado que divulgou bastante o xadrez. Então, a dama, ou a rainha, no caso nosso, a dama ela é poderosíssima por isso, porque ela tem a combinação, é como se ela se movesse igual um bispo e igual a torre ao mesmo tempo. Claro que ela vai ter que escolher um dos tipos de movimento. No caso aí, para capturar a primeira estrelinha que está aparecendo aí, o que a dama pode fazer? Ela pode assumir o movimento da torre e ir em linha reta até a peça. Aí, depois de feita essa captura, ó,
ela pode fazer o que agora? Ela está enxergando aquela peça lá com o movimento que ela tem, parecido com um bispo. Então, ela pode fazer esse lance desse tipo aí. E agora? Então, vou deixar com vocês aí. Qual a peça mais interessante, primeiro, a se capturar? Lembre-se que tem aí números e letras no tabuleiro. Aqui só tem F2 uma. é a única opção, né? A única opção é F2. Aqui é que a Muito bem, sabe? sequência forma um 4 aqui, né? Isso. Bacana. E E agora? aqui também só tem uma opção, né? Que é F1. E aqui. Ah, eu errei. Eu errei. Vamos fazer de novo? Aqui eu tinha que ter vindo aqui antes de vir para cá. E aqui tanto faz qual das duas eu escolho primeiro, porque uma vai ter acesso à outra. Ótimo, 3 estrelas aí. Então a dama ela combina a força de uma torre e de um bispo junto? É isso, Enzo? Os movimentos que ela faz? Exatamente, Hilton. Ok. Pode ir, então. Diz aí, meu. É a peça, é a peça mais forte, né, do jogo de xadrez, assim, a peça em que você tem maior poder de ataque, maior dinâmica, é a dama. Por isso, no jogo de xadrez, a dama, ela é muitas vezes protegida, é uma peça que você não quer perder, então eu errei de novo, ó. Então você acaba protegendo ela como se fosse um rei. Isso é um tema também usado na estratégia do xadrez. Perder a dama é bem tenso mesmo. Para você usar ela, você precisa muitas vezes de outras peças para proteger ela, no caso dela ser atacada. Último exercício, né? Então, assim, o desafio é qual primeira captura conecta mais peças, né? Tem que capturar D1 primeiro, Enzo. Essa é a verdade. Essa foi desafiadora, hein? Alguma dúvida no movimento da dama, gente? Alguma dúvida, gente? Qualquer dúvida, pode perguntar. Uma coisa interessante... uma coisa que muita gente se confunde é o seguinte. O tabuleiro de xadrez, no xadrez você faz um lance de cada vez. Essa gravação a gente vai disponibilizar para a comissão do Sintegra. Tá? Aí eu acho que eles terão autonomia de uso dela. Então, como eu falava, o tabuleiro de xadrez, você faz um lance de cada vez. Então, às vezes a gente pensa assim, ele fez 5 lances com a dama, por exemplo. No jogo real, você faz um lance e tem que esperar a vez do seu adversário jogar. Então, às vezes, isso é parte da estratégia também. Você tem que pensar, onde eu vou colocar minha peça, no caso da dama. Lembrando que o lance seguinte é do seu adversário. Então, você tem que pensar o que eu tenho que fazer e o que o seu adversário vai fazer em resposta à sua ação, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, quando montar uma primeira partida. Então, Enzo, pode ir para o próximo movimento. Próximo é o rei. O rei, ele é parecido com a dama, só com uma pequena diferença. Ele se movimenta nas linhas, colunas e diagonais, assim como a dama. Só que ele se movimenta apenas uma casa por vez. Então é uma peça bem com um poder baixo de ataque, um poder baixo de movimento, né? A gente fala que é em relação à dama. Por exemplo, uma dama e um rei aqui. Se tivesse uma dama aqui, ela conseguiria atravessar o tabuleiro em um movimento. Se tivesse um rei aqui, ele ia gastar 8 movimentos para atravessar o tabuleiro, porque ele ia ter que
andar uma casa de cada vez. Então, o próprio Lichess fala, o rei é lento. Então, como que eu faço para capturar essa estrelinha aqui em E6? Com esse rei, eu vou ter que ir uma casa por vez. Lembrando que, como o Olavo falou, eu estou aqui pegando o rei e movimentando várias vezes, mas no jogo eu vou fazer um movimento e a vez do meu adversário. Então aqui, eu posso ir capturando essas estrelinhas. Aqui. Aí eu vou ter que voltar uma por vez. Alguma dúvida no movimento do rei? Tranquilo, né? Como a gente já praticou a dama, o rei fica fácil. Só lembrar que é uma casa de cada vez. Vamos lá, então. O cavalo, muitas pessoas acham bolo, né? o mais complexo o movimento do cavalo, mas basicamente o cavalo ele se movimenta num padrão de L. Você vai andar 2 casas para frente e uma para algum dos lados, ou 2 casas para o lado e uma para frente. Então, vamos aplicar nesse tabuleiro aqui. Esse cavalo está na casa G4. Para capturar essa estrela, ele vai andar num formato de L. Ó, a própria estrela já mostra que casa que ele vai, para qual casa que ele vai. 2 para frente e uma para o lado. Formato de L. Dessa forma. Então, eu pego o cavalo, 2 para frente, uma para o lado. E para essa estrela, igualmente. 2 para frente, uma para o lado. Deixa eu propagar a tela aqui antes de fazer o exercício, só para eu fazer uma brincadeirinha aqui com todo mundo sobre o cavalo. Eu gosto de esmerilar bem o movimento do cavalo, porque muita gente se confunde, né? E que é o seguinte: o cavalo, nota aqui. Vamos montar o tabuleiro aí, vamos ver. Vocês se lembram como é que monta o tabuleiro? Vai falando para mim, ó. Na casa A1, qual é a peça que eu coloco? Pode abrir o microfone e falar. Torre. Torre branca. Qual outro lugar tem torre branca? O H1. H1. Aí eu vou e reflito fazendo a mesma coisa. Na casa B1, qual peça é localizada? Bispo. Não. Cavalo. Cavalo branco. Nota que tem que falar a cor do cavalo também, porque aqui no B1 é o cavalo branco que fica. Outro lugar que fica o cavalo branco? G1. G1, muito bem. Aí eu vou lá e reflito. Qual é a peça que fica em C1? Bispo branco. Isso, então eu tenho o bispo branco aqui. Qual outro lugar fica o bispo branco? O F1. F1. Vou lá e reflito. Qual peça fica no D1? A dama. Dama branca. Dama branca no D1. Aí eu vou lá e reflito a dama branca. Fica dama de frente dama, combinando, né, o vestido dela. E ao lado da dama, lembra, o rei sempre ele vai ter uma cruz na cabeça. Quando se for artesão e for construir um tabuleiro, lembra que uma diferença entre o rei e a rainha, o rei e a dama, é que o rei tem uma peça branca. E aqui eu tenho um flanco de peões, que a gente vai falar o movimento deles daqui a pouco. Mas uma coisa interessante já de agora é o seguinte: todas as peças aqui, ó, elas estão presas. Por exemplo, a torre não sai daqui, porque ela tem alguém impedindo ela de sair aqui. O bispo também não sai daqui, né? Nem a dama, nem o rei, ninguém sai. Por exemplo, para eu conseguir movimentar esse bispo, né, vamos supor que durante o jogo eu já perdi essa peça. Aí sim, nesse momento eu posso tirar meu bispo por essa diagonal aqui, por exemplo, ou
Meu bispo estava aqui, eu posso colocar meu bispo nessa diagonal e depois meu bispo alcança todo esse movimento aqui. Mas, a princípio, nenhuma das peças pode se mover, exceto o cavalo, tá? O cavalo, o que ele faz? Ele consegue pular, né? Então, no caso aqui, ele consegue passar por cima desse conjunto de peças aqui. Então, o cavalo é o único que a gente fala que ele pode pular, saltar. E qual que é o movimento do cavalo? Vou limpar o tabuleiro aqui. Vou colocar um cavalo aqui bem no centro. O movimento do cavalo, ele é sempre, se sempre pensa assim, ele vai andar 2 numa direção e 1 na outra. Então, por exemplo, o cavalo, ele pode andar aqui, então ele andou 2 e aí eu posso 1. Então, por exemplo, esse cavalo que está aqui, ó, ele pode andar 1, 2, ele pode capturar esse peão que está aqui em cima. Ou 1, 2, o peão que está aqui do lado. Uma outra maneira de pensar, 1, 2, andou 2, então ele pega qualquer uma dessas duas casas ao lado. Outra maneira de pensar, 1, 2, aí ele pega essas duas casas aqui do lado. E para baixo, 1, 2, aí ele pega essas duas casas aqui do lado. Então, olha só que interessante. O cavalo numa casa central, ele parece um polvo, né? Ele consegue carregar, atacar 8 lugares. É como se fosse um octópolis, né? Com 8 ataques. E uma coisa interessante de observar também é que quando um cavalo está numa casa escura, tá vendo? Ó, o cavalo preto está na casa preta aqui, casa escura, ele ataca 8 casas brancas, 8 casas claras. Pode acontecer também o seguinte, o que eu vou fazer? Vou colocar esse cavalo aqui numa casa clara agora. Então ele vai conseguir atacar o quê? Vamos ver, me ajudem aí, vamos falar. Lembrem que vocês estão enxergando aqui as linhas e as colunas, os números. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Talvez consiga aumentar. Deixa eu ver se aumentou. Não aumentou. Não. Esse cavalo que está aqui em D5, ele consegue atacar quais casas? Me fale uma primeira casa que ele ataca aí. Pode falar aí, cadê? Vamos ver. C3, E3. Deixa eu ver lá, vamos lá. C3, muito bem. C3 e E3, muito bem. Você fez esse raciocínio, pulou 2 para baixo e pegou essas duas. Qual outro raciocínio que a gente pode fazer? Olá, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. O cavalo, ele movimenta em L. Ele pode fazer o movimento em L com um para o lado e os dois? É qualquer L? É qualquer L. Vamos pensar assim, ó. Então ele vai andar 1 para cá. Opa, troquei o cavalo aqui. Então, olha só. Vamos fazer o raciocínio contrário. Vamos fazer 1 e depois 2. Vamos fazer para cima, ó. Então ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode andar 1 e 2 para cá. Né? Opa, cliquei demais aqui. 1 e 2 para cá. Também é o movimento do cavalo. Ele pode andar 1, 2 para cá, 1, 2 para lá. 1, 2 para baixo, 1, 2 para cima. Ou seja, e eu posso fazer assim também, ó. 1, 2 para um lado, 1, 2 para o outro. Ou seja, ele recobra também as 8 casas. Então, sempre pensar assim, ele anda 1 numa direção e 2 na outra, ou 2 numa direção e 1 na outra. Uma maneira de pensar também é pensar em termos de diagonalzinha, ó. Você pode pensar que ele anda 1 para frente e depois essas duas diagonais. 1 para cima e essas duas diagonais. 1 para o lado, essas duas diagonais. 1 para baixo, nessas duas diagonais. O movimento é esse L aqui, ó. Fazer um Lzinho, né, que tem uma perna menor e outra perna maior. Ou um L com a perna maior primeiro e essa. Então, esse é o movimento do cavalo. Ok? Mais um desafio. Deixa eu inverter a cor aqui, só para a gente pensar. Vou colocar o cavalo aqui, ó, como penúltimo exercício. O cavalo, nessa posição, ele ataca quais casas? Pode falar aí. Quais casas ele ataca estando nessa posição? Pode falar o endereço das casas.
B4. B? D ou B, desculpa? B de bola, 4. B4? Não. B4 é essa casa aqui. Tenta de novo. Lembra? 1 e 2. É isso que dá para fazer a pergunta para leigo, tá vendo, Olavo? É porque aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G e de 1 a 8. Lembra? O movimento do cavalo é o quê? Em L. Qual L que ele faz aqui, ó? Ele faz uma L aqui. Então, ó, essa casa aqui é o A3. Ele faz um L aqui. Essa casa aqui é o C3. Quais outras casas? A Luzilene falou a casa C7. C7, muito bem. Porque olha só o L dele aqui, ó. Qual outra casa? Eu tô sem o chat aqui, deixa eu abrir o chat. Aí, ó, O Alisson D6. falou D6. Vamos lá no D6. Então, ó, D6, muito bem. D6. A Daniela falou A7. A7, muito bem. E o D4, finalizando aqui. Então, nota que antes o cavalo estava atacando 8 casas, mas como ele já está nessa posição aqui, ele já está atacando o quê, ó? Já caiu para 6, né? Porque é como se tivesse 2 casas aqui que ele atacaria, só que essas 2 casas estão fora do tabuleiro. Então, ele consegue, numa região mais lateral aqui, atacar um número menor de casas. E, por último, se eu colocar o cavalo no canto mesmo aqui, ó, pá, no canto. Quais são as casas que esse cavalo aqui ataca? Deixa eu abrir o chat aí, que eu vi algum escreve. B3, a Daniela falou. Vamos lá para B3. Então, B3. Muito bem, Daniela. Aqui, uma casa. Qual outra que era atacada? O Alisson falou C2. C2. Então, deixa eu voltar lá. Então, C2, exatamente. Então, olha só como que fica reduzido o poder de fogo do cavalo quando ele está nesse cantinho aqui. Quando ele está no centro, ele ataca 8 casas. Aqui ele ataca ou defende só 2. Por isso tem um ditado, né? Cavalo no canto, só desencanto, né, Hilton? Eu ia comentar sobre isso, né? O cavalo ele só vai para o canto quando é estritamente necessário, né? Ele no centro do tabuleiro ele é muito forte. Isso. E o Olavo brincou, perguntou, né, Hilton, é porque o cavalo é o meu karma no jogo, né? Eu levo muito duplos de cavalo. O que é um duplo de cavalo? Né? Quando uma peça ataca 2 peças ao mesmo tempo e não tem como se defender, né? Defender as 2. O cavalo é bem imprevisível nesses saltos dele. Ok, Olavo? Com você. Então, Enzo, é contigo. Para os exercícios do cavalo. Pessoal, vamos agilizar, senão não vai dar tempo. Já são quase 9h30. Tá na hora já. Aí, ó. Vai faltar o Olavo. A gente vai falar do peão e montar o tabuleiro. Então, vamos passar rapidinho aqui, só para fixar. Lembrando que vocês podem fazer esses exercícios aqui, aprender básico do xadrez. Aqui eu consigo, no padrão que o Olavo ensinou. Aqui, ó. Um para frente e para diagonal. Capturar todos esses peões. E aqui, como é que eu faço para capturar todos? Já achei a sequência. E aqui? Isso é legal, você vai ter que sair do... Você tem que sair do quadrado para depois... fazer a volta do cavalo. Agora é o desafio. Agora complicou. O Hilton sabe esses exercícios aí de cor e salteado. Então deixa o pessoal tentar aí. Vai lá. Alguém quer... Qual o primeiro a capturar aí que vocês acham que vai dar a sequência certinho? Que é o último exercício do cavalo, logo mais complexo. O Alisson pediu para repetir o anterior, Alisson. Esse aqui? Ele pediu para repetir a pergunta.
Qual é o primeiro... Qual a primeira estrela a gente captura que aqui? a gente captura para capturar todos numa sequência sem né? B5? O meu xará aí falou B5. Exatamente. Opa. Aí pegou todas. Como a comissão vai fornecer essa gravação depois, vocês podem assistir também. Bem, chegou o momento da gente estudar os peões. Alguém tem alguma dúvida, primeiramente, no movimento do cavalo? Dos cavalos e as outras peças? Pode falar. Então, vamos para os peões. Eu gosto de falar que o peão, você pensa naquele soldado medieval mesmo, o que ele funciona? É como se ele tivesse um escudo na frente dele, um escudão assim, e ele tivesse uma lança. Então, a gente fala que os peões, eles se movimentam para frente, mas na hora de capturar o adversário, eles atacam em diagonal. Então, guarda essa sequência que não tem erro. O que o peão faz? Ele anda uma casa para frente, ou a gente já vê no caso um movimento especial para fechar, mas o movimento do peão é sempre avante, mas na hora dele capturar, ele captura na diagonalzinha aqui. Aí, esse exercício aí já é contando com uma característica que o peão tem, que é quando o seu peão, chega lá na última casa do adversário, você pode promover esse peão para qualquer outra peça, exceto o rei, claro. E também não tem vantagem se deixar ele como peão, porque o peão não retrocede. Então, esse exercício aí fala o seguinte, você vai ter que fazer um movimento do peão, e quando o peão chegar lá na última, você pode transformar ele em qualquer outra peça. Enzo, faz aí para eles verem a promoção. Tá sem áudio, Enzo. Sem áudio. Desculpa. Como o Olavo falou, o peão tem duas características bem específicas dele. Ele é a única peça que se movimenta diferente da forma que ele captura outras peças. Ou seja, ele para se movimentar, ele vai movimentar uma casa sempre para frente. Sempre uma casa para frente. Por vez. Mas para capturar, ele vai capturar uma peça que está na diagonal da coluna adjacente a ele. Vocês vão entender. Outra característica do peão ele é a única peça que não pode fazer o mesmo caminho que ele voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Ou seja, se eu avançar esse peão para A6, ele não volta mais. Eu não consigo voltar ele para A5. O peão sempre para frente. Então, ele se movimentaria dessa forma. Aí, passou a vez, agora sim. Outra característica. Quando o peão, ele nasce sempre aqui na coluna 2, na linha 2 para as brancas, e os peões negros nascem na linha 7. Se ele atravessa todo o tabuleiro, faz essa procissão toda, e chega na última casa da coluna, acontece o que a gente chama de promoção. O peão, ele vira uma peça mais forte. Pode virar um cavalo, um bispo, uma torre ou uma dama. Você escolhe. Geralmente a gente escolhe a dama porque é a peça mais forte, mas vai depender da situação em que o jogo se encontra. Então aqui eu posso... Aqui, ó. Eu preciso promover esse peão. Ó. Seu peão alcançou a última fileira do tabuleiro. Ele é agora promovido a uma peça mais forte. Escolha a peça que desejar. Eu preciso escolher uma peça que vai conseguir capturar essa estrelinha em F3. Pode ser uma dama ou pode ser um bispo também. Porque eu vou precisar usar a diagonal para capturar essa estrelinha. Então vamos usar essa dama. Agora o peão virou uma dama. Lembrando que isso independe das peças que estão no tabuleiro. Eu posso já ter uma dama no tabuleiro, que se o peão atravessar o tabuleiro, eu vou ter duas damas agora. E eu posso atravessar todos os 8 peões até o final e criar 8 damas. Então isso independe das peças que já estão no tabuleiro. Vocês viram que não tem a opção de fazer um rei e outro rei, né? Porque é interessante que eu nunca pensei nisso, né? Quem pensa isso são as crianças, né?
Por exemplo, chegar com a peça lá e perguntar, eu posso ter mais um rei? Eu falo, não pode ter mais um rei. As crianças são ótimas nesse sentido. E assim eu consigo... Ó, veja bem. Olha a hora da promoção. Eu vou promover. Que peça seria melhor para promover aqui? Para capturar essas estrelas? Alguém fala? Eu acho que um bispo. Será? Cavalo. Oh, muito bem. Com o cavalo, eu vou ter acesso aos peões. Com o bispo eu também... Com o bispo eu não teria porque seria um bispo de casas escuras. Ele só poderia capturar os peões de E5 e B6. Ele não ia conseguir entrar nas casas claras. Tá vendo? Pode ser uma dama também, mas só que você vai fazer mais movimentos. Sendo uma dama, eu ia ter que gastar mais movimentos para capturar todos os peões. Com o cavalo... O cavalo é eficiente. É de uma forma mais eficiente. E agora, a captura do peão, como eu disse, ela é diferente do movimento normal do peão. Aqui, eu posso ir para casa E4. E agora, como o peão... Eu tenho uma pergunta no chat. Pode falar. A Luzilene está perguntando que quando você promove o peão, como que o adversário sabe qual que é a peça? Quando você promove, fica o peãozinho mesmo ali ou você troca de peça? Explica. Ela tá perguntando no tabuleiro ou tabuleiro. Ou online? Então, no tabuleiro, o ideal é que tenha a peça sobressalente lá, né, para você usar. Aí você movimenta o peão até a última fileira, pega ele e coloca a peça que você quer que ele seja promovido. Aí acaba que essa peça nasce no lugar que o peão chegou. Ela fica lá no lugar em que o peão... na última casa, no lugar onde o peão estava. Aí o Leandro Cordeiro está perguntando, então não necessariamente os jogadores optam em trocar pela dama? Você viu no exemplo anterior, Leandro, que o cavalo era melhor naquele ponto ali. Exatamente. Por exemplo, geralmente o padrão das peças que ele vai capturar antes dele fazer, olha só. Na grande maioria das vezes, a gente vai optar pela dama, porque a dama é uma peça mais forte, tem um maior poder de ataque e tal. Mas nesse caso aqui, por exemplo, imagina que eu quero atacar todas essas estrelas. Eu vou optar pelo cavalo, porque ele vai conseguir pegar elas mais rápido. Mas isso é só pelo exercício, entendeu? Vai depender da posição em que você se encontra na hora de promover o seu peão. No nosso clube de xadrez, a gente enfrentou um problema que era interessante. Era um problema que o peão estava prestes a ser promovido, mas se você promovesse para a dama, o adversário capturaria e dava empate. Mas se você colocasse torre, ou seja, ao invés de promover para a dama, promover para a torre, você ganhava a partida. Então, assim, cada caso um caso. Exatamente. Aí aqui, ó, o peão vai andar uma casa para frente. E aqui é como se o peão ele tivesse um escudo logo à frente dele. Mas ele tivesse uma lança em que ele pudesse... Ele não consegue atacar para frente porque o escudo ele não deixa ele atacar para frente. Mas ele tem uma lança que ele consegue atacar do lado do escudo. Na diagonal, logo na coluna adjacente a ele. Então, como é que eu faço para capturar essa estrela? Eu vou com o peão e capturo ela na diagonal. Lembrando que o peão ele muda de coluna quando ele captura. Então, esse peão que estava na coluna E, quando eu capturar essa estrela, ele vai mudar para a coluna D. Entenderam? E aqui, de novo, ele manda capturar de novo. Então, ele vai mudar de coluna de novo. Capturou dessa forma. E assim ele anda e captura ao mesmo tempo. Lembrando que é sempre uma opção, né? Tipo, tem uma peça na sua quina ali, você ainda tem a opção, né, de andar para frente e não capturar. Você pode ou não capturar. Aqui, lembra que eu falei que o peão ele tem um escudo na frente? Ele é um soldado. O jogo a plataforma não deixa eu andar para frente, porque ele tem um escudo, o peão não consegue atravessar outras peças, só o cavalo consegue pular outras peças. Eu não consigo andar para frente, ó. Eu só consigo capturar, nesse caso aqui, igual eu ensinei a vocês. Aqui eu posso andar,
Aí aqui eu posso escolher qual das duas peças eu capturo. Aqui, vou capturar essa. E aqui eu posso escolher andar à frente, ó. Ou capturar o peão na diagonal. E aqui eu vou pegar uma torre, ó. Eu posso pegar uma torre. Eu consigo capturar o restante das estrelas. Aqui. O Alisson fez uma pergunta. Esse exercício é bacana, hein? O Alisson fez uma pergunta que está aqui no chat, que é bem simples. Eu vou resumir a pergunta dele. E se no fisicamente você está jogando, você quer promover e não tem aquela peça ali? Como que você faz? Se não tem uma peça sobressalente, você é obrigado a pegar uma outra peça ou você pode simbolizar, ó, aqui faz de conta que esse peão virou tal peça. Como que você faria isso? Então, quem perguntou, Hilton? Alisson. Tá O Alisson. Geralmente você pode, assim, jogando com um amigo e tal, um xadrez casual, você pode simbolizar, vai depender muito do bom senso entre quem está jogando, né? Você pode simbolizar uma dama, por exemplo. Você pode pegar alguma coisa que simboliza uma dama, se você não tiver uma peça sobressalente. Por exemplo, muitas vezes, quando não tem uma dama sobressalente, eles colocam a torre de cabeça para baixo, de ponta cabeça, dessa forma, para simbolizar uma dama sobressalente. Mas pode usar qualquer coisa que simbolize. Entenderam? Esse exercício aí é interessante, ó. Se você iniciar o exercício capturando... Se em algum momento você capturar aí o B5, aí você perde esse exercício. Olha, aqui, ó. Interessante. Se eu capturar o peão de B5, eu não consigo mais avançar, porque não vai ter nenhum peão para capturar, e essa estrela não deixa eu passar. Porque o peão, ele não anda, ele anda para frente, mas se tiver alguém na frente dele, ele fica impedido, ele bate. Então ele captura para a diagonal e anda para as casas livres. Aqui tem vários peões, ó. Ó, esse peão não consegue passar e nem capturar nada, não tem nada para ele capturar aqui. Mas esse consegue, ó. Aí nisso ele já liberou espaço para esse passar. Aí esse aqui, com um avanço, eu sou capaz agora de capturar essa estrela, e esse, eu avançando a casa, eu consigo capturar essa. Outro movimento, outro aspecto especial do peão. Vocês lembram que o peão ele só anda uma casa por vez? Até o final do tabuleiro? Quando o peão está na sua casa inicial, ou seja, na linha 2, lembra que os peões nascem na linha 2 para as brancas e na linha 7 para as negras. Quando você vai movimentar esse peão pela primeira vez, você tem uma casa extra para andar. Um bônus, né? Você tem um bônus para usar. Ou seja, no primeiro movimento, esse peão pode andar duas casas. Por exemplo, esse peão está em E2. Se ele está em E2, linha 2. Ele está na casa que ele nasceu. Ele não foi movimentado ainda. Por quê? Como é que eu sei que ele não foi movimentado ainda? Porque um peão não pode voltar pelo caminho que ele foi. Então, se ele está na linha 2, é porque ele nasceu lá. Ele está lá desde o início. Eu vou movimentar ele pela primeira vez. É a primeira vez que eu vou usar esse peão no jogo. Eu posso escolher. Quando eu seleciono o peão, a própria plataforma me dá as opções que eu tenho. Ir para casa de E3 como movimento normal de um peão, ou andar duas casas. Isso no primeiro movimento do peão. Então eu posso fazer isso. A partir daqui eu posso fazer isso de novo? Não. A partir daqui, só uma casa por vez. Já gastou o bônus, né? Eu já gastei o bônus. Então aqui, só para terminar o exercício. E vou de novo aqui. Outra coisa. Lembrando que isso é um bônus no primeiro movimento do peão. Se eu não quis usar o bônus, pensei assim, vou deixar esse bônus para usar depois. Vou andar uma vez só. Aí, no próximo lance, eu pensei, agora eu quero usar o bônus. Não pode. Só no primeiro movimento do peão. Então, se você não usar,
você não pode usar ele de novo. Você não pode deixar ele para usar em outra oportunidade. Só na primeira vez você for movimentar esse peão. E aí vai depender, né, da posição ali em que você se encontra. Se vai ser viável para você, melhor para você andar duas casas ou andar uma casa só. Isso aí vai depender muito da posição em que você se encontra. Não necessariamente vai ser melhor andar 2 casas com aquele peão. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida nesse aspecto? Bacana. A Claudiné está falando aqui que ela adora o ensino básico para os meus alunos. Ela não tem todo o conhecimento, mas incentiva aos alunos. Então, ó, a gente está encaminhando para o finalzinho, né? Falta agora só... A gente tem mais coisa para falar de básico do xadrez. Não vai dar tempo nessa oficina. O que eu vou fazer é o seguinte, vou deixar aqui no chat 3 links, tá? O primeiro link aí é para vocês participarem do nosso clube de xadrez. Né? Então, eu vou usar esses minutos finais aqui para a gente falar um pouco mais sobre a nossa rotina, nossos objetivos e que muitos chegaram e não viram a parte inicial. Então, nesse link aí... Olá, deixa eu só responder sim, claro. A Claudineia. Claudineia, a gente, desde que a gente começou o clube, a gente ensina do básico e a gente também ensina a ensinar o xadrez. Então, se você quiser, a gente tem, o próprio Olavo mandou aí o link do nosso canal no YouTube, a gente ensina desde o zero lá e isso pode te ajudar a adquirir esse conhecimento para passar para os seus alunos. E, assim, um pouco mais do que o básico, né? É sempre bom. Aí todo mundo é bem-vindo lá. Isso, viu? Não só a Claudiné, mas todos. Então, olha, o primeiro link que eu joguei aí é o link para vocês participarem do nosso grupo WhatsApp do Clube de Xadrez. Lá a gente tem a rotina de falar de xadrez, diariamente a gente está acompanhando o campeonato, comenta partidas, coloca desafios diários, né? E aos sábados, assim, às quartas, a gente tem a nossa aula de xadrez, que varia entre um bate-papo com alguma figura do xadrez, a gente ensina bases do xadrez e tem um treinamento de xadrez também, que a gente fala um xadrez um pouco mais avançado. O segundo link que eu coloquei aí é o nosso site no Instagram, para vocês curtirem, seguirem a gente lá. O terceiro link é o canal do YouTube com todos os vídeos que a gente posta, que a gente grava às quartas. E o último link que eu coloquei aí é exatamente essa lista que o Enzo falou aí, com 5 vídeos que a gente fez durante o mês de setembro. Então, eu coloquei uma lista para vocês aí maratonarem e aprenderem xadrez do zero. A primeira aula que está nessa lista é a aula que vocês assistiram com a gente aqui hoje. Que a gente conta a história do xadrez e fala sobre como montar o tabuleiro e o movimento das principais peças. A segunda aula já vem um pouco mais de estratégia. A gente já parte de como abrir o tabuleiro, fala sobre rock, que a gente não vai dar tempo de falar hoje, que são os movimentos especiais dentro do xadrez, e assim por diante. Hilton, você quer complementar a aula de agora com algo mais? Não, eu só queria dizer que hoje realmente foi algo básico, né? Eu não sei, a minha imagem aparece para vocês, porque eu liguei minha câmera, mas para mim não aparece aqui. Aparece? Tá congelada. Não, tá só... eu não sei. Não, tá aparecendo você, mas tá congelada a imagem. Eu não sei por que tá assim. O que está acontecendo, eu não sei. Bom, mas vamos lá. Isso é relevante agora. O que eu queria que um de vocês dois mostrasse é o seguinte. Vocês mostraram no meio mas eu queria ver um jogo. Tem como mostrar um jogo aí de alguém jogando, para a gente ver, mostrando o que eles fizeram rapidinho, um jogo assim rapidinho, para muitos verem o que é o jogo de xadrez. Pega uma partida sua, Enzo, e isso... Mostrem uma partida e a gente vai... Uma que eu ganhei, né, por favor. Capricha. Aqui, pessoal, tá todo mundo vendo aqui? Sim. Sim. Então, aqui eu joguei contra um adversário, ele tava de brancas, veja bem, pela disposição do tabuleiro, né? Tá na minha perspectiva, eu tava de negras, lembrando que aqui a fila 1 aqui e aqui a fila 8. Isso, é interessante, você escolheu uma partida bem feliz, Enzo, porque lembra que eu falei, qual a condição do tabuleiro? A peça que fica na sua mão direita, ela tem que ser uma casa branca. Então, isso tanto faz se você estiver de pretas ou de brancas. Nota que no canto direito inferior está uma casa branca. E olha só que interessante. Rei fica na casa
ao lado da dama, né? A dama, D de dama. Então, se você olhar essa configuração, está invertido, ó. No E A1, a dama... no A8 tá a torre branca, a torre na casa branca. E a dama negra em casa escura e a dama branca em casa clara. Isso. A dama na casa da cor da sua roupa, digamos assim, né? Olá, falou. O Maurício fez uma pergunta no chat, aí aproveita o áudio, em áudio. Manda de novo o link de credenciamento, por favor, Maurício. Que alguns chegaram depois do primeiro envio. E aí, pessoal, ó, veja bem, aqui vai exemplificar bastante o movimento das peças. A vez do meu adversário, ele jogou, ele usou o movimento bônus do peão, tá vendo? Como foi o primeiro movimento desse peão, ele pulou 2 casas. No primeiro movimento de cada peão, ele pode fazer isso também. Então ele pode fazer isso com cada peão. A menos que tenha uma peça bloqueando esse peão, como eu disse, o peão não pode pular as casas. Eu respondi com um movimento bem instrutivo também. Eu usei o cavalo e pulei por cima dos peões naquele movimento que a gente conhece. E aí ele fez de novo, ó, usou o bônus com o peão. Eu decidi não usar com o peão que eu estava indo jogar. Eu decidi não usar, foi melhor para a abertura que eu estava jogando, né? Aí o que eu fiz? Como o bispo não pula as casas, as peças, eu usei esse peão para liberar. Agora no próximo movimento eu posso sair com o meu bispo. E aí eu joguei o peão de novo, decidi não usar não pular 2 casas, né? E interessante que o Enzo usou o cavalo, né? Você viu que o cavalo pulou as peças, né? Mesmo. Exatamente. E o bispo do adversário só conseguiu sair, o Enzo também só conseguiu colocar esse bispo nessa posição do cavalo, aí à frente do cavalo, porque ele teve que tirar a peça da frente. E aí que eu pulei duas vezes, ó. Aí eu usei o cavalo, usei o meu e a gente foi movimentando as peças. Uai, apareceu ali para capturar. Não é obrigado capturar no xadrez, igual é na verdade, Hilton. Não, então. Você escolhe se você vai capturar ou não. Aqui não é ideal para... Eu avaliei que não seria bom para mim capturar. É um aspecto, um conceito mais avançado, mas por que não? Ele teria que tirar esse bispo para jogar ainda, entendeu? É ideal você sempre tirar as peças das casas iniciais. Eu capturar esse peão, ele poderia vir com esse bispo e capturar o meu peão de volta. Então eu ia estar ajudando ele a desenvolver uma peça. Por isso eu escolhi não capturar. Então eu não sou obrigado a capturar, eu capturo se eu quiser, entendeu? Okay. Sempre tem essa opção, porque às vezes é parte da estratégia. Né? Depende da sua estratégia. Alguém ia falar alguma coisa? É o Hilton. Não, pode continuar, Enzo. Vai lá. E aí, exemplificando os movimentos, ó. Aí eu fui com o bispo na diagonal até onde eu quis. Ele aqui tinha a opção dele me capturar o meu bispo, ele não quis, lembrando. Não, aliás, ele quis. Aí, ele capturou o meu bispo. E o meu peão, ó, lembra que o bispo dele ficou na posição em que meu peão poderia capturar. Aí meu peão capturou, fez um movimento de mudança de coluna, e aí ele capturou o meu peão. E aí eu teria 2 peças que poderiam capturar aqui. O peão, aliás, 3. O meu peão poderia capturar esse peão, o cavalo poderia capturar esse peão e o bispo. Eu escolhi capturar com o cavalo, baseado na minha estratégia. Vai muito depender do seu plano. Aí aqui já é uma coisa que a gente não ensinou hoje. Vai ensinar. Mas vocês vão aprender lá no nosso canal e no nosso grupo. Chama Rock. Tá? Exatamente. Aí aqui eu movimentei a torre, ó, pela linha. Lembra que a torre movimenta pelas linhas e colunas. Ele fez a mesma coisa. Aí eu fiz o movimento do Rock, que vocês vão aprender ainda. Movimentou o cavalo. Aí aqui, ó, eu pude capturar a torre dele. Foi uma troca, né? Por que a gente fala que é uma troca? Eu capturei a torre dele. Só que a torre dele estava o que a gente chama de defendida. Tinha uma peça defendendo a torre dele, a dama. Então,
Foi uma troca justa, digamos assim. Lembra que todo movimento que você faz, você passa o direito para o adversário. Você não está no tabuleiro sozinho. Então, quando o Enzo capturou a peça, ele passou a vez. Próximo lance era o dele. Olha aqui, esse cavalo, a posição que esse cavalo tá, ele tá atacando esse peão e esse peão. Ou seja, ele tá fazendo o que o Hilton chamou de duplo. Tá atacando duas peças ao mesmo tempo. Lembrando que os peões estão desprotegidos até então. Eu tive que achar um lance que protegesse os dois peões ao mesmo tempo, e eu achei aqui, ó. A dama, ela enxerga. Ou seja, se o cavalo capturasse, a dama ia estar aqui para capturar de volta. Entenderam? E assim foi indo a partida. E aí, a partida vai se desenvolvendo. É assim que é uma partida de xadrez, pessoal. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Vai indo rapidinho, Enzo. Teve mate ou foi por desistência? Acho que foi por desistência. O tabuleiro vai esvaziando, ó. As peças vão diminuindo. Teve um mate aí sim, não? Teve não. Não, ele desistiu. Aqui ele desistiu por quê, pessoal? Ele abandonou a partida. Por quê? Isso. Esse peão, ele ia ser promovido. O próximo lance do Enzo aí, ó, era colocar o peão na última casa, né? É a vez das brancas. Esse peão, ele tá na 7ª fileira. Ou seja, mais um lance, ele vai ser promovido para uma dama. E aí eu vou ficar com muito material a mais do que ele, entendeu? Eu vou ficar com muito poder de ataque a mais que ele. Ele, eventualmente, ia levar o que a gente chama de checkmate, né? Que significa rei morto. Como o Hilton disse, é como se fosse capturar o rei. Só que a gente não captura o rei de fato, né? E aí, meio que não teria como ele pedir a promoção do meu peão para uma dama, e eu ia ficar com muito material a mais. Então, não, ele já seria mate no próximo lance, na hora que você promove... Não, mas é a vez dele, no caso. Ele poderia impedir... Quer ver? Deixa eu ver na análise aqui. Vai ser a vez dele. Ele poderia impedir assim. Só que aí eu promoveria esse, fazendo o que a gente chama de atração, para atrair o rei dele para cá, e aqui, sim, eu promoveria entregando checkmate. Isso. Então, um jogo de xadrez pode acabar assim também. Você pode apertar a mão do seu adversário e acordar um empate. Então, você pode empatar. E pode lembrando... empatar também por falta de peças, e pode ser esse caso de desistir, ou então você matar o rei adversário, capturar o rei adversário. E lembrando, pessoal, que no próprio Lichess eu tô, tá vendo? Não precisa ter medo de jogar. Mesmo que vocês ainda não estejam no nível inicial, não precisa ter medo de jogar, porque depois que você terminar a partida, se você tiver perdido ou ganhado, você vai em análise, igual eu tô aqui na análise, eu fui na análise da partida, e o computador, ele avalia para você toda a partida, e aqui, ó, ele dá aqui, ó, 1 imprecisão, 0 erros, e uma capivarada. O que é capivarada? O Hilton gosta muito de explicar, né, o que é capivarada. É quando a gente comete um erro grosseiro, um erro que esculhambou nosso jogo. Traçando um paralelo com o futebol, no futebol tem o perna de pau, e no xadrez tem o capivara, que a gente chama. Aí, tanto que tem o Hilton gosta de falar, né, que tem um verbo não oficial que chama capivarar. Por isso que chama aqui da capivarada. É um erro grosseiro. Aí aqui a gente... Então, olha só, temos 1 minuto, Enzo. Pode falar. Então, vamos finalizar, porque temos a sequência do Se Integra, né? Então, queria agradecer aí, Maurício, por fazer a alteração e o acompanhamento do nosso espaço aqui. E eu deixei já o link aí no chat com todos os nossos canais. Sejam muito bem-vindos ao nosso Clube de Xadrez. Hilton, palavras finais? Também gostaria de agradecer, eu não sei porque a minha câmera travou aqui, né? Mas eu gostaria de agradecer a oportunidade. É o que eu falei, é uma oficina muito bem básica, pelo menos para ensinar os movimentos básicos. Se vocês quiserem aprender mais, aí teria que entrar realmente para o nosso clube de xadrez, que nós aprofundamos mais as discussões, tá bom? Obrigado pela participação, pessoal. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Grande satisfação de poder estar aqui nessa oficina.
E sejam todos bem-vindos ao Clube de Xadrez, o FJM. E nos vemos lá. Ok. Até mais, pessoal. Até mais. Maurício? Então, pessoal, e aí, a gente que agradece, né, por ter tido essa oportunidade, nessa manhã riquíssima aí, eu assim, fiquei encantado com as histórias, né, do xadrez, não conhecia, né, e com certeza eu sou um professor da área das linguagens, né, língua portuguesa, inglesa, literatura. Então, eu fiquei pensando aqui em algumas possibilidades de fazer alguns trabalhos interdisciplinares, né, com o ensino do xadrez, né, e fantástico mesmo, né. O pessoal, todo mundo que estava participando aqui, assinou a lista de presença, né, eu consegui certificar todo mundo, né, tem um aplicativo do evento, né, que a gente vai lá e confere a inscrição. Aí só teve duas pessoas aqui, Gabriela e Fabielle, que eu não consegui localizar o nome dela nos inscritos do Sintegra, né. Então, depois eu peço, né, que vocês procurem a organização do evento, né, mandem um e-mail lá, informando, né, que houve esse equívoco aqui. Eu também vou informar. E é isso. Então, muito obrigado. Abraço a todas e todos aí. E a gente se vê por aí. Bom dia, até o futuro, gente. Obrigado.